Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae. De quem é Sebrae? Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá a todos e todas. Estamos reunindo para mais um painel que integra a programação do Conexão Amazônia Sustentável, AgroLab Amazônia. Então, eu gostaria imensamente de agradecer ao Centro Sebrae de Sustentabilidade e ao Sebrae Rondônia pela oportunidade de estarmos aqui hoje para conversar um pouco sobre bioeconomia na Amazônia. Meu nome é Cláudia Lima e eu sou presidente do ITCBio, que é o Instituto Tecnológico das Cadeias Biossustentáveis. Hoje nós vamos abordar no nosso painel alguns depoimentos sobre bioeconomia diretamente na região amazônica. Eu tenho uma apresentação e gostaria de compartilhar com vocês um pouco das informações sobre o que é o ITCBio e o que nós estamos realizando pelo Brasil sobre sustentabilidade, sobre bioeconomia. Vou compartilhar minha tela e vamos falar um pouco sobre bioeconomia na região amazônica. Eu vou dar uma explanação geral sobre bioeconomia e depois nós vamos conversar com nossos convidados muito especiais que vão detalhar cases de sucesso dentro da região amazônica. Então, para falar um pouco do Instituto Tecnológico das Cadeias Biossustentáveis, o ITCBio atua na formatação e na implantação de cadeias de valor e arranjos ecoprodutivos locais, AEPLs, em áreas estratégicas que sejam relacionadas à bioeconomia, geração de renda e de desenvolvimento social. O ITCBio, ele é uma organização social do governo do estado de Pernambuco, mas nós atuamos em todos os biomas da região brasileira. Alguns desenvolvimentos de novos produtos e processos eu gostaria de listar aqui e compartilhar com vocês. O ITCBio, ele atua na elaboração, captação e gerenciamento de projetos, desenvolvimento de sistemas de economia circular, incorporação de bioativos em novos produtos tecnológicos, desenvolvimento de tecidos inteligentes a partir de ativos dos nossos biomas e desenvolvimento de tecnologias voltadas à preservação do meio ambiente. Então, o ITCBio, ele tem 4 anos de vida, ele foi fundado em 13 de maio de 2016, e nós temos hoje uma grande rede, um grande network de parcerias no Brasil e no mundo. Nós atuamos em parceria com o governo, com várias instituições financeiras, fundações, universidades, APLs e AEPLs, algumas empresas, entidades do Sistema S, como é o caso do Sebrae, várias comunidades, agências de fomento, centros de pesquisa nacionais e internacionais e várias entidades internacionais. A exemplo da Texas A&M University, uma das maiores universidades dos Estados Unidos, onde agrega um instituto que atua com vegetais e frutas de vários biomas do mundo, e Universidade de Coimbra, Universidade La Sapienza de Roma, Universidade da Ásia, na Índia e no Japão, e em outras entidades.
Agora, para dar uma explanação geral sobre bioeconomia, o que vem a ser bioeconomia? A bioeconomia é, na verdade, uma agregação, uma união de vários sistemas. A bioeconomia engloba toda a cadeia de valor, que é orientada pelo conhecimento científico e tecnológico e a busca por inovações tecnológicas na aplicação de recursos biológicos e renováveis em processos industriais para gerar atividade econômica e benefício social, e associado ao ambiente coletivo. Na verdade, a bioeconomia não deixa de fora nenhum dos atores do sistema produtivo da cadeia inteira de valor. Ela respeita o meio ambiente, apoia o desenvolvimento social, a geração de renda, mas utiliza ferramentas científicas e tecnológicas e econômicas para gerar uma real cadeia de valor sustentável. E o que vem a ser economia circular? Ela é uma abordagem sistêmica do desenvolvimento econômico projetado para beneficiar empresas, a sociedade e o meio ambiente. Ela não é mais, atualmente, ela precisa, na verdade, todo o modelo econômico precisa pensar em se tornar um movimento de economia circular, porque na economia linear existe uma produção de matérias-primas, de material acabado, mas que ao final gera muito lixo, e esse lixo ele é descartado na natureza. Hoje nós temos sofrido inúmeros problemas com lixo no oceano, nas praias, nas florestas, em todos os biomas, e prejudicando a saúde dos seres humanos e dos animais. No sistema de economia circular, todos os elementos da cadeia, eles são aproveitados, regenerando sistemas naturais e mantendo esses materiais em uso. Esse é o exemplo, é o modelo, da economia circular. Mas existe a bioeconomia circular, que é um conceito econômico que integra as sinergias da economia circular e da bioeconomia, que está focada na utilização de matérias-primas naturais em ciclos fechados, ou seja, todo o material produzido, ele é regenerado, recuperado e reutilizado em outras cadeias de valor. Mas a bioeconomia circular, ela não é um mercado desprezível. Hoje, em 2020, no cenário global, a bioeconomia circular é uma ação que movimenta 7,7 trilhões de dólares. Então, é um mercado de valor, nada desprezível, muito pelo contrário, e que agrega valores em produtos que chegam a essas cifras. O Brasil ainda não alertou para o tamanho desse mercado. E dentro da região amazônica, é uma possibilidade ilimitada de entrada, de portas abertas para o cenário internacional, tratando com bioeconomia circular. No Brasil, nós temos todos esses biomas. São 7 biomas ao todo: Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Araucária, Pampas e Mata Atlântica. E o ITCBio hoje atua diretamente no bioma da região amazônica, na região da Caatinga, na Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. Hoje, nós temos uma série de parceiros nacionais e internacionais, todos eles comprometidos com a sustentabilidade, com a economia, com a bioeconomia circular e com o desenvolvimento social e sustentável da população brasileira. Nós estamos sediados em Recife, na cidade universitária, na rua Professor Luiz Freire 700, e estamos à disposição de todos os parceiros, os atuais e os futuros parceiros. Então, contate com o ITCBio e nós estamos realmente à sua disposição. Uma vez apresentado o ITCBio, eu gostaria de apresentar nossos convidados. Nós vamos receber a Luciana
Villanova, que é gerente de sustentabilidade da Natura, responsável pelo programa Amazônia da Natura, e ela é farmacêutica bioquímica formada pela USP. A Luciana também é mestranda pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, em bioeconomia da Amazônia. Luciana, eu gostaria de lhe dar as boas-vindas e desejar a você uma excelente apresentação. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Luciana Villanova, sou gerente de sustentabilidade da Natura, trabalho há muitos anos na Natura e principalmente com o desenvolvimento sustentável voltado à região amazônica. E eu tenho o prazer de estar aqui hoje com vocês, a convite do Sebrae, para esse evento, o AgroLab Amazônia, um evento tão importante, num momento tão crucial para a região amazônica e para o mundo, para o Brasil e para o mundo, né, de grande visibilidade, onde a gente tem um compromisso com o futuro. Nós temos hoje o maior bioma tropical do mundo, o nosso território, que ocupa quase 60% do nosso território, muitas pessoas não têm ideia, mais de 25 milhões de pessoas que vivem nessa região, e que provém serviços que a gente chama serviços ecossistêmicos importantes para o Brasil, para a América Latina e para o planeta. Boa parte, 10% do estoque de gases de efeito estufa, os gases de carbono, que podem promover aquecimento global, estão estocados nessa floresta e precisam ser mantidos lá. A floresta tem uma função, então, importantíssima na regulação do clima, porque ela também tem uma quantidade de umidade tão importante e tão rica, que ela provê não só a vida das pessoas que vivem lá, mas também de todos nós que estamos em qualquer região do Brasil, porque esse regime de chuvas é um regime de chuvas relevante para a nossa agricultura, para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar, mais do que tudo. E para o planeta, mais ainda, né? A regulação de clima e regulação é fundamental. E a riqueza da biodiversidade, né? Um pouco disso eu queria trazer hoje para vocês. Nós vivemos num dos territórios mais biodiversos do mundo. O Brasil tem vários biomas muito biodiversos, muito importantes. A riqueza e a integridade da biodiversidade é que traz bem-estar à humanidade, e por isso é fundamental que a gente saiba conservar, preservar e entender o potencial que essa biodiversidade pode trazer para nós. Então, hoje eu vou trazer um olhar mais econômico para a biodiversidade, vou compartilhar com vocês um pouco do que a gente, Natura, vem vivido nesses últimos quase 20 anos na região amazônica, e eu vou compartilhar com vocês um pouco de informação e dividir com vocês um pouco da experiência do que é desenvolver essa bioeconomia, né? Hoje, cada vez mais está na moda a gente falar em bioeconomia, e eu queria contar para vocês o que é essa bioeconomia, mas não uma bioeconomia qualquer, né? Porque tudo pode ser bioeconomia, tudo que vem do verde, que é produzido a partir da nossa biodiversidade, dos vegetais, das plantas, fungos, animais, é chamado de bioeconomia, mas eu quero contar uma coisa diferente para vocês um pouco. Quero contar sobre bioeconomia da sociobiodiversidade. Queria dividir com vocês essa nossa experiência na Amazônia. E eu vou começar contando um pouco de como começou essa experiência da Natura. Nós estamos, como eu falei, quase 20 anos, né? Estamos fazendo agora em outubro 20 anos de região amazônica, com o lançamento de uma linha de produtos. Nós somos hoje, depois que o grupo Natura nasceu no final dos anos 60, tem mais de 50 anos, uma empresa brasileira, que se tornou hoje o quarto maior grupo de cosméticos, higiene pessoal e perfumaria do mundo. Não sei se vocês sabem, todos sabem, mas a Natura recentemente se tornou um grupo global, com a aquisição de empresas mundiais, como a Avon, que se juntaram ao grupo, como o grupo Body Shop, um grupo inglês, e Aesop, um grupo australiano. E esse grande grupo de cosméticos tem agora uma missão muito grande, um compromisso de espalhar quem foi esse DNA da Natura e dessas empresas que também tiveram e têm ações muito atreladas ao mundo mais sustentável, espalhar isso para o mundo e influenciar cada vez mais empresas e organizações. E a gente começou na região amazônica em 2000, quando a gente lançou a linha Ecos, onde a gente descobriu nessa região, e não só lá, mas em todo o bioma, os biomas brasileiros, a riqueza da biodiversidade. A gente, como Natura, né, uma empresa de produtos naturais, queria conhecer e queria cada vez mais desbravar o conhecimento que existia na biodiversidade brasileira. Até essa época, para vocês terem uma ideia, a inovação era baseada em muitos ingredientes vegetais que vinham de outros lugares do mundo. Existia pouca inovação, pouca pesquisa e pouca estrutura tecnológica industrial no Brasil para produzir ingredientes de ponta com qualidade necessária.
Então, nessa época, em 1999, mais ou menos, a Natura começou a pesquisar ingredientes brasileiros e começou com parceiros tecnológicos a desenvolver esses ingredientes no Brasil. Isso foi uma longa jornada, né? Ao longo do tempo, a gente foi aprendendo o que se chamava sociobiodiversidade. Ao mergulhar na região amazônica, a gente foi conhecendo, interagindo com milhares de pessoas, comunidades, que tinham conhecimentos tradicionais. E a partir dos princípios da Convenção da Diversidade Biológica da ONU, começamos a aplicar esses princípios, esse relacionamento, que prezava pelo relacionamento tradicional, pela valorização do conhecimento tradicional dessas populações e também o acesso ao patrimônio genético. O Brasil ainda, em 2001, só foi estabelecer o primeiro marco regulatório, uma medida provisória de como era essa relação deveria ser estabelecida entre empresa e provedor desse conhecimento tradicional, provedor dessa riqueza genética, e a gente, ao longo do tempo, foi estabelecendo, errando e acertando, como todo pioneiro, a como constituir essa relação, esses contratos, estimular essa sociobiodiversidade. E virou ali uma grande paixão, né? Ao longo dos anos, a Natura cada vez mais foi mergulhando na região amazônica, descobrindo sistemas possíveis de produção, o extrativismo, sistemas agroflorestais. Então, aqui em 2007, nasce o primeiro projeto em parceria com a Embrapa, no Pará, para entender como uma produção de palma, o óleo de palma tão usado na indústria cosmética alimentícia poderia ser produzido de forma sustentável e não de uma forma monocultura que tivesse que desmatar. E aqui nasce um projeto muito importante que hoje está completando um ciclo de 13 anos e que a gente começa a expandir cada vez mais. Em 2011, percebendo essa interação, a força dessa interação e a nossa presença na região, entendendo as necessidades da região amazônica e querendo visualizar um futuro para a região amazônica diferente do que historicamente foi a exploração de matéria-prima primária e comercialização dessa matéria-prima, a gente imaginava constituir uma nova frente de trabalho. E nasceu aqui um programa Natura Amazônia para promover essa economia da floresta em pé. Então, a partir dali, mergulhamos mais fortemente nessa região. Em 2014, inauguramos um parque industrial em Benevides, no Pará. Em 2018, esse longo processo de quase 18 anos resultou numa certificação junto a esses órgãos reguladores internacionais, aqui uma certificadora que se chama UEBT, que em inglês significa Union for Ethical Biotrade, mas significa uma união pelo comércio ético, as relações éticas entre comunidades, entre produtores agrícolas e entre empresas, e que tem as premissas de promover conservação de floresta, regeneração de floresta, comércio justo para as pessoas que vivem na floresta e no campo, e desenvolvimento local. Em 2019, a gente percebendo um novo ciclo, né? Depois de 10 anos, lançamos o Programa Amazônia, depois de 10 anos, começamos a perceber que a gente tinha evoluído muito com a relação com a região, mas a gente precisava aprender mais, e a gente precisava contribuir mais. E aí lançamos, então, ano passado, a Causa Amazônia Viva, que é a nossa causa pela Amazônia para combater o desmatamento. Não existirá a economia da sociobiodiversidade se a gente continuar desmatando. Precisamos unir vários setores e lutar pelo desmatamento zero na região. Mas, ao mesmo tempo, precisamos cada vez mais que a região amazônica seja um vetor econômico importante para o Brasil, tanto para o desenvolvimento das populações, como garantia do nosso futuro. E a economia da floresta em pé, então, é o nosso novo vetor. E nós queremos cada vez mais expandir a economia da floresta em pé por toda a região amazônica, não só nos territórios onde a Natura está. E aí, recentemente, como Grupo Natura &Co, a gente lança um grande compromisso de desmatamento zero na região amazônica até 2025, mobilizando vários atores com a gente para esse fim. Como a gente fez isso ao longo de todo esse tempo? Como eu falei para vocês, nasceu lá com a marca Ecos, mas hoje em vários produtos da Natura são utilizados ingredientes da biodiversidade. Tudo começa na pesquisa científica, na inovação tecnológica junto à floresta, junto ao bioma amazônico, na relação sempre com comunidades. Então a gente trabalha com cooperativas que foram se estabelecendo ao longo desses anos, com a gente, se estruturando para darem vazão a esse conhecimento, mas também à produção. A gente transforma esse conhecimento da floresta e das comunidades em bioativos, e esses bioativos, então, são incorporados nos nossos produtos. E o consumidor tem um papel fundamental nesse ciclo de valor, dessa cadeia de valor, porque é ele que precisa cada vez mais estar consumindo, entendendo o que está por trás da cadeia, sabendo e cobrando das empresas o que está por trás, conhecendo. Ele tem que ter cada vez mais um consumo ativista, de questionar as empresas, questionar governos, questionar o papel da sociedade civil,
de que nós todos juntos temos que entregar um ciclo positivo para todos. E onde nós estamos hoje, né? Hoje, aqui é um mapa para vocês entenderem da região do bioma como um todo. Esse verdinho claro são as fronteiras do desmatamento aqui no Brasil e um pouco aqui também nas fronteiras com a América Latina. Vocês conseguem ver o bioma, né? Como ele é grande, como ele atinge vários países da América Latina. São 9 países da América Latina que estão diretamente com presença do bioma. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer para vocês que toda a América Latina depende, como eu disse no começo, dos serviços que a gente diz ecossistêmicos, né, os serviços que essa biodiversidade, essa natureza presta para toda a vida que se estabelece aqui, humana e também dos outros seres vivos. Quando a gente fala dessa bioeconomia da floresta, da sociobiodiversidade, a nossa visão é promover desenvolvimento local. Então, desde 2011, quando a gente mergulhou fortemente pelo programa Natura Amazônia, a gente foi para dentro do território, buscando sempre fazer parcerias para inovação e sistemas para a produção de sistemas agroflorestais, e onde houvesse áreas desmatadas, que a gente pudesse fazer sistemas agroflorestais, e esses sistemas pudessem promover regeneração e conservação de floresta. Hoje, nós temos 38 bioingredientes que foram produzidos ao longo desses anos, todos estão em uso pelo nosso portfólio de produtos, correspondendo a uma área de quase 1,8 milhões de hectares de floresta conservada, mais ou menos a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. São 50 instituições em rede. Aqui a gente tem uma série de organizações, sociedade civil, temos aqui cooperativas, comunidades, temos governos envolvidos, outras empresas, instituições de investimento que co-investem junto com a Natura no território, em mais ou menos 64 municípios. São 14 polos produtivos. O que são 14 polos produtivos? Onde vocês estão vendo bolinhas aqui, são onde a Natura está construindo esses polos da bioeconomia da floresta. E mais ou menos nesses 14 polos, a gente tem esses laranjinhas, esses verdinhos com a bolinha, são onde a gente já tem uma atuação tão forte territorial que a gente olha para o território. Então, a gente interage com municípios para gerar polos produtivos sustentáveis da sociobiodiversidade. Para que isso aconteça, a gente foi ao longo dos anos desenvolvendo a capacitação de cooperativas para que elas se unissem e se estabelecessem em sistemas produtivos locais. Então, não só elas extraem esses ingredientes da floresta, como o murumuru, o patauá, a andiroba, o cuúba, a castanha, eu posso falar vários outros aqui, não só eles extraem, mas eles trabalham com a gente na pesquisa e inovação dos planos de manejo. Como manejar essas florestas, essas plantas, sem causar degradação, porque a gente não pode tirar tudo da floresta, a gente tem que ter um plano de manejo produtivo que garante a sustentabilidade da floresta e, ao mesmo tempo, a produção agroindustrial. E aí nós criamos, junto com algumas cooperativas, exatamente nesses bolinhas aqui verdes, né, com a bolinha central verde escura, polos industriais, micro-usinas, agroindústrias, comunitárias, onde eles já processam e fazem um pré-processamento dos óleos e manteigas que a gente compra para pôr nos produtos. O que significa isso? Essas cooperativas vão agregar mais valor, porque não só elas vendem a matéria-prima primária, mas elas já pré-processam. Então, para as comunidades, isso aumenta uma geração de renda importante, porque você cria tecnologia local, além de mais empregos, formação técnica e agregação de valor. E essas cooperativas, muitas vezes, não produzem só insumos para a indústria cosmética, elas também produzem para a indústria alimentícia alguns ingredientes. Então, isso fortalece a economia local. E como a gente gera essa economia local? São mais ou menos 33 comunidades, com 5.200 famílias, aproximadamente. 33 milhões de reais a gente distribui por ano, aqui só no ano de 19, para comunidades diretamente. Esse recurso é o que chega às comunidades, através tanto da repartição de benefícios, por acessar conhecimento tradicional ou patrimônio genético, e também pela compra de insumos. São 1,8 bilhões de reais que a gente acumulou nesses últimos quase 10 anos de Programa Amazônia, e é, como eu disse antes, a certificação EBT. Qual que é um grande foco importante para gerar essa bioeconomia, além de ser um vetor, a empresa ser um vetor importante de demanda e de apoio institucional, de apoio estrutural, e de conexão de rede para atrair outros atores, a gente também precisa se preocupar muito com a educação, a capacitação, o treinamento de longo prazo.
Nesse período que nos últimos 10 anos, a gente tem mais de 3 mil pessoas capacitadas nessas cooperativas e comunidades, em agroecologia, em saúde e segurança no trabalho, em gestão organizacional, em desenvolvimento local, em produção agrícola sustentável, em modelos agroflorestais, para que esses jovens e pessoas que vivem na floresta consigam aumentar e amplificar a sua atuação. Então, como que a gente atua nesses territórios sustentáveis? Através de inovação, muita pesquisa inovadora, então buscando a criação de novos negócios, pela conservação e regeneração, então tratamento de resíduos, estamos iniciando uma frente de pagamento de serviços ambientais, então captura de carbono, então pode ser uma outra fonte de renda, então também isso é bioeconomia da floresta. A floresta em pé, ela tem valor, e ela pode gerar uma remuneração para as pessoas. Hoje, em algumas regiões da Amazônia, o carbono estocado nas árvores, guardado nas árvores, a gente tem projetos que compensam o carbono que a natura emite no seu sistema produtivo. Então, essas comunidades recebem um recurso financeiro para cuidar e manter e conservar essa floresta em pé. Então, isso também é bioeconomia. Então, é um serviço, a gente remunera as comunidades agroextrativistas pelo serviço ambiental, além da produção dos ingredientes que são envolvidos nos nossos produtos, que são esses chamados negócios da floresta que a gente gera aqui. A gente também promove a inclusão social, cada vez mais mulheres fazem parte dessa rede, isso é muito importante, muito bonito ver, muitas mulheres participando desse processo. Criamos escolas, junto com parceiros, as chamadas escolas de floresta e campo, em que os jovens, a gente sabe a extensão territorial da Amazônia, o desafio que os jovens podem sair, não precisam sair das suas casas, eles podem estudar por um período na escola e voltar e desenvolver projetos nas suas comunidades. Então, essas escolas familiares rurais, eu vou mostrar um caso aqui, é muito importante, porque é a partir dali, do ensino, da educação, da capacitação, que a gente vai desenvolver cada vez mais novos ativos, novas tecnologias. Vocês imaginem que hoje o mundo tem mais de 50 mil ingredientes derivados de plantas. A Amazônia não representa nem 20 ingredientes, nem 50 ingredientes prontos, produzidos para representar fitoterápicos e drogas. Então, olha o potencial que temos aí nessa floresta imenso para levar para o mundo inteiro. E aí, como que a gente está olhando o futuro? Bom, para o futuro, como eu contei para vocês, a gente tem um compromisso com essa nova causa da Natura para os próximos 10 anos, que é mobilizar. Primeiro, precisamos parar de desmatar e respeitar povos tradicionais, respeitar comunidades agroextrativistas, respeitarmos a população local. Então, o fim do desmatamento é fundamental para que a gente ganhe competitividade nessa bioeconomia, que a gente atraia mais investimentos internacionais e que a gente possa formar mais e mais polos tecnológicos da sociobiodiversidade na região amazônica. E para, sim, promover a economia da floresta em pé, com inovação, não só para o negócio Natura, mas para a Amazônia e para o bem-estar das pessoas da Amazônia. Então, a gente acredita, primeiro, uma grande meta de desmatamento zero em 2025, estamos construindo o que seria gerar um PIB da floresta, né? Como que essa floresta pode representar para o Brasil uma riqueza econômica de transformação do país, e cada vez mais evoluir no índice de progresso social. Então, essas são as 3 grandes metas dessa causa Natura que a gente assumiu a partir do ano passado. E aí, eu queria que vocês vissem um vídeo para que conta um pouquinho dessa história. Então, vamos passar o vídeo? Em momento algum eu pensava que eu ia ter tanto incentivo como eu tenho aqui na Casa Familiar Rural. Hoje o jovem já tem essa oportunidade de permanecer nas unidades de conservação, estudando para adquirir novos conhecimentos e assim melhorar sua qualidade de vida. Tudo que a gente aprende aqui, ao mesmo tempo, ensina na comunidade. Aqui é curso técnico e médio, onde a gente aprende agroecologia, olericultura e piscicultura. Isso gera renda e uma produção de qualidade para todo mundo. O futuro do jovem está garantido no médio rural para essas gerações e as futuras gerações, porque os jovens de hoje serão a liderança do amanhã. Bom, e para finalizar, eu queria trazer para vocês alguns conceitos muito importantes, né? Como vocês viram no vídeo, ele traz um pouco a força da educação, na conscientização, não só para gerar novos empregos, para gerar trabalho e renda para essas pessoas, mas de como a gente pode transformar, como eu disse antes, esse conhecimento tradicional da relação das pessoas com a biodiversidade que é tão rica.
mas também o empoderamento, né? Vocês podem ver como as pessoas cada vez mais se sentem parte dessa floresta, cuidando dessa floresta. Eu gosto de contar um caso muito relevante que a gente teve recente, do lançamento de uma planta, né, dentro dos nossos produtos, de uma manteiga, na verdade, extraída de uma árvore da Amazônia, que se chama ucuúba. Essa árvore estava entrando em extinção, local de açaí, e muitas vezes ela tem um fim comercial único, que é a madeira dela. Mas a madeira dela vale muito pouco. Vocês terem uma ideia, uma árvore que fica ali crescendo 15, 20 anos, chega a valer só R$10 aquela madeira. E hoje, com a produção da manteiga, das pesquisas e inovação que a gente fez junto com essas comunidades, em que a gente transformou isso num bioativo, num bioingrediente, esta árvore pode prover cada árvore por ano para uma família que estiver ali trabalhando na área produtiva, R$30. Então, uma árvore derrubada vai valer só R$10, acabou, nunca mais ela vai produzir nada. Aquela árvore extraindo o fruto da ucuúba, prensando a manteiga, extraindo a manteiga daquele fruto, a gente tem ali R$30 por ano. Então, isso pode representar muita renda para essas famílias a partir dessa riqueza. E por isso, a gente pode dizer para vocês que a bioeconomia da sociobiodiversidade pode ser, sim, uma fonte não só de renda, de transformação econômica do país, mas também de conservação e regeneração da Amazônia. Então, eu queria agradecer aqui esse espaço do SEBRAE, esse espaço aqui no evento, no AgroLab Mais Amazônia, e espero que eu tenha podido compartilhar com vocês. E aí eu volto para a Cláudia. Obrigada, Cláudia, de novo pelo convite, e eu volto para a Cláudia, então, para a gente continuar o evento. Olá, Luciana, muito obrigada, parabéns pela sua palestra, foi, assim, extremamente esclarecedora, comprovando, mais uma vez, que a bioeconomia é a economia que dá certo, não é? Nós precisamos mostrar com números, e você fez isso muito bem, né, que preservar, conservar e utilizar de forma racional os recursos que nós temos no Brasil é uma tentativa que dá certo, né? E agradecendo muitíssimo. E, nesse momento, eu gostaria de convidar para o nosso painel o Queiroz Canavarro. O Queiroz, ele é idealizador e alquimista da Equilíbrio Amazônia. Queiroz, muito bem-vindo. Eu gostaria que você agora nos apresentasse o seu case de sucesso para que a gente possa, ao final da sua intercessão aqui no painel, que nós possamos conversar um pouco mais a respeito do seu trabalho, que eu tenho certeza que pela sua formação, pela sua experiência, vai ser extremamente enriquecedor. Por favor, Queiroz. Obrigado, Cláudia. Bom dia. Tudo bom, Luciana? Muito bom te escutar. Muito legal, né? Muitas coisas eu vou aproveitar que você falou, tá? Queria agradecer a oportunidade também, né? Queria começar, né? Como você falou, meu nome é Queiroz Canavarro, eu sou idealizador e alquimista da Equilíbrio Amazônia, que é uma empresa que nasceu aqui em Alter do Chão, que é o estado do Pará, numa vila balneária chamada Alter do Chão. Então, eu ouvi bastante ela falar de bioeconomia, né? E isso é bastante interessante. O que é bioeconomia, na minha visão? É você saber ocupar a floresta, convidar os povos que sempre estiveram lá e continuam estando lá, e que muitas vezes eles estão isolados, convidá-los a participar da economia do país, a gerar a própria renda deles. Tá? Para você que está em casa e às vezes não entende muito bem o que a Luciana quis dizer e eu estou dizendo, na Amazônia a gente trabalha muito com extrativismo. Tá? Diferente um pouco, digamos, do sul e sudeste do país, que a agricultura você planta e prepara o solo, e planta e colhe, é diferente. O extrativismo, basicamente, excetuando algumas espécies
vegetais. Basicamente, tem um pouquinho de barulho aqui. Vou esperar um pouquinho aqui só. Vamos lá. Então, o extrativismo, que é o que eu estava falando, basicamente as frutas caem, as frutas caem no chão, as sementes, os frutos caem no chão, e essa população que vive lá, que conhece a ucubeira, o murumuru, o andirobeira, o buritizeiro, ele simplesmente ele pega, ele coleta isso, e isso gera uma renda para ele. Eu nunca esqueço, né, esse trabalho, faz 10 anos que eu iniciei, quando eu fui numa comunidade e voltei depois de uns 2 anos, aí ele falou, seu Kairos, o pessoal é muito simples na maneira de lidar, é muito agradável, né, o pessoal dos interiores aí da Amazônia. Então, seu Kairos, bem que você tinha me dito que a floresta é um banco, porque os madeireiros vinham aqui, eles me ofereciam R$50 por árvore, era mais caro, pelo menos os madeireiros daqui, viu, Luciana? Eles faziam uma proposta melhor, pelo menos R$10. Pô, sacanagem, R$10. Aí, Kairos, seu Kairos, em vez de vender a madeira por R$50, que vai virar vassoura, no caso da Alcuba, né? A gente percebeu que se a gente deixar a árvore ali como ela está, todo ano a gente vai conseguir coletar e gerar renda com isso. E melhor, o ano que vem tem mais. O ano que vem tem mais. E melhor, a gente vai começar a plantar mais e plantar outros gêneros também. Não é que eu volto ali depois de 2, 3 anos de novo, um lugar que tinha 8, 9 árvores de andiroba, hoje tem mais de 40. Tá? Então, só resumindo o que é a bioeconomia, aproveitando o que a Luciana falou, e o que é um pouquinho da Amazônia. Tá? Eu vou falar um pouquinho da trajetória da Equilibre, né, que começa por mim. Né? Como começou a trajetória? Com uma grande decepção, com um grande não que eu escutei. Né? E aí eu compartilho essa mensagem com você que está escutando. Sempre quando alguém te disser não, não fica bravo com a pessoa, fica bravo com você. Tenta entender o porquê que naquele momento aquilo foi não para você. E tenha fé e acredite em você. E se você não acredita ainda em você, passe a se conhecer melhor para você acreditar. Então, eu morava em São Paulo, era advogado, tinha uma vida, vamos colocar assim, construída materialmente, né? Só que alguma coisa não estava legal para mim, isso que eu chamei de grande decepção. Resolvi fazer uma viagem de 2 meses, na verdade essa viagem se estendeu por 4 anos, pela América Latina, América do Sul, América do Norte um pouco, e foi aí que me despertou a paixão pelas plantas, né? Eu descobri uma relação muito sintonizada, uma sintonia muito forte com as plantas, algo que na cidade, e quando eu advogava, não sentia. Foi algo novo, né? Então, aí eu passei a entender ou não que eu escutei lá atrás, né? Então, eu comecei a pensar assim, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer coisas de impacto, é a minha natureza, né? Então, eu falei assim, legal, vou trabalhar com plantas, mas aí eu percebi que trabalhar com plantas poderia ser uma coisa que só determinada camada da população gostaria de trabalhar com planta. Quer ver? Vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já se curou com planta? Primeira pergunta. Aí a segunda pergunta que eu te faço. Quantas vezes você já usou sabonete? Então foi por isso, essa foi minha sacada, que eu decidi fazer o quê? Utilizar as plantas da Amazônia para fazer biocosmético e produto de higiene pessoal. Por quê? Porque eu queria atingir todo mundo, eu queria provocar todo mundo, eu queria que todo mundo começasse, ao invés de usar um sabonete X, usasse um sabonete de buriti, laranja, um sabonete de cupuaçu, que é uma coloração meio verde, meio amarelada. Né? Queria falar sobre a murumuru, o que é isso? Então, a minha trajetória tem muito a ver com provocações, né? Tem muito a ver com essa questão de provocar, de chamar atenção para esse lugar. Né? Qual foi o principal desafio? A solidão. Porque todo mundo já deve ter tido um exemplo desse na vida.
as grandes ideias que a gente tem são únicas, por isso que elas são grandes. Muitas vezes são simples, mas elas são únicas. O que acontece quando uma coisa é única? A história do patinho feio lá. Imagina, eu era advogado em São Paulo, aí eu decidi trabalhar com planta e saí de São Paulo. Imagina, né, família, amigos, ficou doido, né, e muito, isso eu estou falando há 10 anos, tá? Eu comecei a falar em bioeconomia e sustentabilidade, de produção de biocosmético com material da Amazônia há 10 anos. Hoje em dia, posso dizer que é uma moda, todo mundo está falando nisso e que bom que está falando isso, vamos falar mais. Mas quando eu comecei isso, era uma coisa de doido mesmo. Mas como você vai fazer uma pasta sem flúor e vai usar jambu? Cara, tu tá doido, vai ter um monte de gente, né, que vai ter cárie e tal. Enfim, eu tô há 15 anos usando, eu não tenho nenhuma cárie, né? É só um exemplo, um exemplo. Mas então isso que eu chamo a atenção, o grande desafio é a solidão. Então, se você se conhece, se você já ouviu o não suficiente, não para quando não te falar. Você pode mudar de porta, mudar um pouquinho de direção, mas vai no teu caminho. Tá? Isso foi uma coisa que aí até hoje eu tenho que lidar com a solidão em alguns casos. Tá? Mas hoje em dia, como por exemplo, o fato de eu ter sido convidado é uma grande honra para mim, mas eu não posso negar que é um reconhecimento do meu trabalho, um reconhecimento do que a Equilíbrio já está produzindo, não na floresta, mas nas cidades, né? Então, eu sei, né, e eu gosto de falar assim, eu estou há 10 anos trabalhando na Amazônia, mas eu quero deixar muito claro que o que eu descobri na Amazônia? Eu sei que nada sei, tá? Porque a Amazônia, e plantas também é assim, mas a Amazônia, quanto mais eu converso com as pessoas, eu vivo, experimento, erro e acerto, eu percebo que eu não conheço nada na Amazônia. Então, eu confesso também que eu fico até um pouco incômodo quando eu sou chamado para falar sobre a Amazônia, e eu sempre falo sobre isso, porque hoje em dia a Amazônia está muito falada, e eu acho que ela está muito falada por pessoas que pouco conhecem ela. Eu acho que ela precisa ser falada por pessoas que estão aqui. Não que haja problema pessoas que estão fora falar daqui. Tem que ser falado também. Mas as pessoas daqui precisam falar mais e aparecer mais, né? Eu sempre brinco, a gente precisa estudar um pouco menos de azeite de oliva e mais óleo de pracaxi, mais óleo de castanha do Pará. Mas é uma brincadeira naquela coisa que eu faço da provocação, tá? Por que Amazônia, né? Por que Amazônia? Olha, é muito curioso, e todo mundo vai entender isso que eu vou dizer. Tem coisas na vida que acontecem de uma forma que a gente não consegue explicar muito bem a lógica, né? Eu estava nessa viagem que eu comentei de 4 anos pela América Latina, teve uma vez que um amigo meu, na verdade um colega, ele falou alter do chão. Ele falou essa palavra. E aquilo, não sei porquê também, ficou na minha mente, eu nunca esqueci, até que eu estava, enfim, na minha viagem eu estava no México, resolvi voltar para o Brasil, né? Nesse momento, eu descobri que ia ser papai e falei, não, eu não, já no Brasil, em São Paulo de novo, não, São Paulo não é o lugar que eu quero para fazer a minha história, porque eu nasci com essa história, mas agora eu vou fazer a minha história. Então, a história que eu vou construir agora, eu que vou escolher. Eu agradeço tudo que me deram até hoje, está servindo, mas agora eu vou escrever a minha história, né? E aí eu resolvi escrever a minha história, né, com o meu filho, Raiz, né? O nome dele é Raiz, tá? Então, eu vim a Alter do Chão para conhecer, junto com a mamãe dele, e simplesmente nos primeiros dias tudo deu certo. Tudo deu certo. A gente achamos casa para morar, tinha muita água potável abundante, que aqui a gente tem o maior aquífero de água potável do mundo, tá, em volume de água. Tinha muita biodiversidade. Quando eu vim para Alter, eu nem sabia que era na Amazônia. Para vocês verem como são as coisas. Eu vim aqui, mas tudo deu certo, né? Eu até lembro que a primeira coisa que eu comecei a fazer eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para levantar um capital e montar uma loja dessa ideia que eu acredito de fazer cosmético com as plantas que eu enxergo por aqui. Aí sabe o que eu comecei a fazer? A ver como são as coisas também, né? Eu comecei a fazer caipira, porque eu vi que tinha muitas frutas por aqui, e de várias épocas eu comecei a fazer, acreditem se quiser, caipifruta. Comecei a fazer um monte de caipirinha com as frutas da região, que eu mesmo pegava nas árvores, fazia questão, né? E fiquei nessa 2 anos,
até que eu consegui montar uma lojinha e as coisas foram evoluindo. Então, por que Amazônia? Por que eu decidi Amazônia? Porque a Amazônia me abraçou, me aceitou e falou: bora, caboclo, agora vamos. Agora também tu não vai parar. Então, eu fui me apaixonando. Né? Como você chega num local, você não sabia que você ia encontrar uma pessoa que às vezes é o amor da sua vida, a paixão dos próximos anos da sua vida. Então, nesse momento, é isso que eu estou vivendo. Né? Descobri muita coisa na Amazônia, muitos mistérios, muita profundidade, muito aprendizado, muita curiosidade e muita coisa por fazer. Né? Uma coisa que eu digo também, precisamos mais iniciativas de empreendedores aqui, precisamos mais pessoas trazendo consultorias técnicas. Tá? A Equilíbrio, ela trabalha diretamente com a comunidade ribeirinha, diretamente, como eu tinha falado, eles pegam esses frutos, tá? Produzem desses frutos óleos ou manteigas, tá? E a Equilibre vai lá e compra deles essa matéria-prima e transforma em produto. Basicamente é assim que funciona a cadeia, né? Então, quanto mais a Equilibre crescer, mais essas comunidades vão continuar plantando árvore, preservando suas árvores e dizendo não para a indústria madeireira, quando é o caso, claro, porque tem indústria madeireira que eles fazem um trabalho muito legal na Amazônia, é importante dizer. Mas, para a indústria madeireira que não faz um trabalho legal aqui na Amazônia, eles já podem dizer que não, porque eles já estão gerando a renda dele. Então, os trabalhos com empresas que fazem isso, que trabalham com ingredientes da floresta, são, sim, verdadeiros protetores da floresta e defensores da causa da floresta em pé, tá? Que é a bioeconomia, que é a gente... Qual que é o meu desafio aqui? Provar que a árvore em pé, ela vale mais do que deitada. Na minha opinião, enquanto a gente continuar querendo isolar, não dá certo. A gente precisa chegar perto, ver o que as pessoas precisam e fazer a troca. Fazer uma troca justa, monitorada e rastreada. Tá? O que mais eu queria falar? Os bioativos da Amazônia, né? Outra coisa muito importante. Por que eu resolvi realmente trabalhar com os ativos da Amazônia? Dessa minha paixão, né, pela Amazônia. Porque eu descobri que os bioativos da Amazônia são fantásticos. E não é porque eu tenha estudado, que eu tenha... porque eu estudei as plantas, continuo estudando, é claro, fiz uma pós-graduação na área. Esses passarinhos estão muito barulhentos, hein? Oxi. Aí, então, os bioativos da Amazônica são fantásticos e como eu estava falando, não é estudando que eu percebi isso, eu percebi na prática. Quero dizer, eu experimentei e vi as pessoas experimentando e pessoas mais saudáveis, mais bonitas, elogiando o produto, e eu falo, gente, o laboratório da Equilíbrio é a floresta. Né? O laboratório da Equilíbrio é a floresta. Então, eu percebi empiricamente a capacidade que os bioativos da Amazônia têm para modificar a vida das pessoas. Então, gente, vou encerrando por aqui. Obrigado pela paciência, pelo tempo de vocês. Espero que eu tenha contribuído alguma coisa. Estou à disposição para a gente trocar, fazer um bate-bola agora, se for o caso. Obrigado. Queiroz, a sua fala foi muito bonita e finalizou aí com o som dos passarinhos, né, mostrando uma coisa muito legal. Essa coisa de falar do Amazonas, eu sempre costumo inferir que é uma situação mágica, né? Então, eu já gostei da sua palestra quando você se apresentou como alquimista, né? Que é uma pessoa que é ligada realmente com a natureza e com os ativos e com o que a natureza tem para oferecer para a gente. Então, esse painel, né, nos deu a todos a oportunidade de ouvir uma empresa sólida, comprometida com a natura, né, e ouvir uma pessoa que teve um chamado, vamos dizer assim, da natureza. Essa é a segunda mesa que eu estou mediando ultimamente sobre bioeconomia no Amazonas, né? E isso cada vez mais mostra, eu tenho certeza que eu tenho o meu lado índio,
né, que fala forte dentro da gente, e a gente não está nessa missão por acaso, cada um de nós, né? Eu queria te parabenizar e gostaria de franquear a palavra, talvez a Luciana queira inferir um pouco, fazer alguma pergunta para o Cairós, por favor. Eu gostaria, Kairos. Nossa, parabéns pela sua fala. Eu ouvindo você falar, me veio um filme na cabeça de quando a gente começou lá na Natura, lá atrás, desbravando a floresta e chegando a riqueza dessas famílias, dessas comunidades, a paixão que é chegar nessa floresta, né? Eu sempre brinco com as pessoas que eu falo assim, quando você vai para a Amazônia a primeira vez e você vai para dentro da floresta, não tem nunca mais, aquele bichinho te picou, você nunca mais consegue se desconectar. Mais cedo ou mais tarde você vai, faz outras coisas, mas você volta. E porque a Amazônia tem isso, dessa grandiosidade, eu acho que ela nos faz também pequenininhos, mostrando o nosso lugar no mundo, né? Porque existe uma arrogância, às vezes, humana, de achar que pode dominar tudo e controlar tudo. Quando você vai para a Amazônia, você vê você perdida naquele e você fala, opa, olha quem eu sou, né? Do que eu dependo para a existência. Eu acho que o que aconteceu agora com o Covid mostra isso. A biodiversidade tem uma importância incrível na sociedade humana e a gente está passando de limites. Então, eu queria te fazer uma pergunta um pouco como pequeno empreendedor, né? Como foi chegar numa região como essa, hoje, e você veio desbravando já há alguns anos, mas hoje, se você pudesse ter uma gama de escolhas para te ajudar e fazer seus negócios, ou de outros que você percebe na região crescerem, o que você, pequeno empreendedor da região amazônica, gostaria de ter? Se você escolher as 3 coisas que seriam fundamentais para como outros como você pudessem empreender, e o mesmo seu negócio pudesse crescer, no crescendo, eu acho que é muito do tamanho que tem que crescer, né? Também a gente não tem que, o crescimento, eu acho que a economia precisa aprender que o planeta tem limite, né? Então, como se você vê mais que é o consumidor, você tem que chegar mais ao consumidor, as pessoas têm que ter consciência, né? O brasileiro tem pouquíssimo nível de conhecimento sobre a Amazônia, e conhecimento sobre essa riqueza, né? Mais estrangeiros devem conhecer a Amazônia do que brasileiros como turistas. Então, o que você vê, assim, que seria fundamental, que você gostaria de ter acesso, ou você gostaria que as pessoas tivessem acesso para esses negócios da bioeconomia da floresta pudessem acontecer? Nossa, adorei a pergunta, obrigado, viu? Olha, tá muito quente aqui no Pará, é absurdo de calor, e tô passando calor aqui, tá? Só para avisar. Sem dúvida nenhuma, eu acho muito importante que houvesse mais instituições para trazer, investidores também, para trazer consultoria técnica, né? A Equilíbrio é uma empresa que tem 15 funcionários, é uma microempresa, né? A gente já tem um trabalho a gente ajuda as comunidades que ainda não estão em organização razoável para fornecer para a gente, né? A gente tocando o telefone. Gente, desculpa, tocando aqui. Com certeza, o que eu gostaria de ter eram mais oportunidade, né, de ajudar a organizar as comunidades ribeirinhas, né? Quero dizer, advogados, biólogos, que estejam, empreendedores também, que estejam aptos a chegar nessas comunidades ribeirinhas e ver, e aí, e essa árvore, por que você não pega? Por que você não pega esses frutos? Olha, se você pegar esse daqui, isso aqui, e fizer isso, você vai poder vender lá. Então, falta muito, a segunda coisa, falta muito essa conversa, né? Essa conversa entre natura e equilíbrio, essa conversa entre natura e equilíbrio e um outro parceiro, tá? Então, acho que faltam consultorias técnicas para a comunidade ribeirinha, tá? Essa comunicação das empresas e dos atores que estão aqui, né? Uma maior união, né? Isso eu acho que é o fundamental. E só pegando o ganchinho que você falou, eu acho fundamental que a Equilíbrio cresça e cresça muito. Por quê? A Equilíbrio crescer significa mais bioeconomia, mais floresta em pé, mais projetos como o da Equilíbrio. Porque quando a Equilíbrio cresce, todas as comunidades ribeirinhas que trabalham com Equilíbrio também crescem. Obrigado pela pergunta, viu?
Excelente, Queiroz, obrigada aí pela sua resposta, acho que é isso mesmo, né, acho que é a união da força. Eu também acredito muito que o consumidor ativista, ele precisa passar a olhar o que ele está comprando e de onde está comprando, e a gente tem que ter a oportunidade de levar isso para ele, né, cada vez mais fazer chegar. Que bom, a floresta cada vez mais chegar às pessoas. Né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Só uma curiosidade, é a primeira vez que eu falo com a Luciana, né? Para mim é muito legal essa conversa com ela. Já aqui nos bastidores virtuais aqui dessa conversa, a gente percebeu que temos amigos em comum. Ela até comentou que tá em curso um projeto que é aqui do lado do escritório, do lado daqui do laboratório nosso. Então é isso, é muito legal a gente conversar, né? E assim, sendo bem franco, a Natura, vamos colocar assim, é uma grande concorrente da Equilibre, e a Equilibre quer chegar onde está a Natura e quer subir mais ainda, né? E o que é concorrente para mim? São pessoas que estão ocupando o mesmo lugar e precisam conversar no mutualismo. Isso. Né? Conversando, tem coisa que vai servir para mim, mas não vai servir para a Natura, não vai servir para a Luciana. Tem coisa que a Luciana e a Natura não vai servir para mim, manda para o Queiroz, para Equilibre. Tá? Então, o último recado que eu queria deixar é assim, imagina, gente, essa floresta não está aí porque ela apareceu um dia, ela foi cuidada por muitos e muitos anos. Então, nós que estamos aqui, nós temos, esse é o meu ponto de vista, tá? O dever de honrar os nossos ancestrais e continuar cuidando, e, se possível, melhorar. Eles passaram isso para a gente, já que a gente está aqui, vamos manter e melhorar, tá bom? Excelente, né, Cláudia? Eu acho que, dar um spoiler só, né, do que o Queiroz comentou, a gente está naquele mapa que vocês viram na minha apresentação, a gente tem lá todos aqueles territórios sustentáveis. Um dos territórios é a região do Baixo Tocantins, no Pará, é uma região bem importante de relacionamento e fornecimento da Natura, onde a gente tem uma microusina e já tem uma nova cooperativa tentando também construir uma nova microusina. E a gente está em parceria agora com o Saúde e Alegria, que é um projeto muito importante feito na região do Tapajós, de também olhar essa região fortemente como um dos futuros territórios e polos de produção da sociobiodiversidade com a Natura, e formando aí um corredor importante no Pará de produção da sociobiodiversidade. Então, só um spoiler, não posso contar tudo ainda, mas em breve vocês vão receber aí notícias, e vamos ter notícias muito boas, se tudo der certo, em breve, para essa grande aliança nascer. Muito bom, muito legal. Bom, muito Queria bom. fazer uma perguntinha legal, se for possível, se tivermos Claro, Queiroz, vamos lá. É uma pergunta bem divertida aí para provocar o pessoal mesmo. Luciana, qual que é a planta ou qual que é o gênero vegetal que você mais se encantou de trabalhar aqui na Amazônia? Uma que você possa falar aí, bem legal, uma que você... Queiroz, essa eu acho isso eu estou curioso. Ai, nossa, olha, eu vou te falar que eu sou muito apaixonada por vários, mas eu tenho uma coisa que me tocou quando eu comecei a trabalhar com a Amazônia, que é uma relação, vou falar de duas, tá bom? Uma vai ser difícil, vou ter que falar uma emocional, que foi muito forte para mim. Eu, antes de trabalhar em sustentabilidade, eu era da área de inovação de produtos Natura, eu sou farmacêutica de formação, e eu fui fazer farmácia bioquímica para trabalhar com produtos naturais. E era muito difícil na minha época que eu me formei, não tinha, né, indústria farmacêutica primeiro, eu só trazia tudo de fora, não existia nada, e de repente apareceu a Natura, né, e eu entrei bem na época que a Natura estava começando os seus estudos na biodiversidade brasileira. Então eu lancei em 2005 o primeiro bioativo da linha Cronos, que é uma linha de tratamento facial, com jambu, você comentou, então para mim foi quando eu mergulhei nessa riqueza incrível. A gente teve um desafio gigantesco de conhecer essa planta, extrair a substância que está lá dentro, que é o espilol, que tem essa função aí que a gente sente, quem já foi para a Amazônia, não pode deixar de comer qualquer prato que tenha jambu, né, porque, principalmente no Pará, se usa muito, mas na Amazônia como um todo, na região amazônica como um todo, mas ele dá uma dormência na língua, e essa substância que dá dormência, ela tem uma atividade cosmética que a gente estudou e fez a aplicação cosmética com uma patente. Então, é muito legal a gente ter chegado no produto que foi patenteado. Acho que esse foi primeiro meu momento, assim, de conseguir viabilizar em pouco tempo, que foi o murumuru.
E eu lembro do senhor que era o líder comunitário, em que ele foi me explicar o murumuru, que ele, quando a Natura chegou na região e falou, a gente quer comprar murumuru, porque a gente descobriu uma manteiga do murumuru, que é aplicada na pele, dá um sensorial incrível. E as comunidades olhavam e falavam assim, são loucos, aquela árvore espinhosa, horrorosa, a gente derruba porque atrapalha, inclusive, o plantio do açaí. A gente não gosta de murumuru aqui. E esse senhor olhou e falou assim, nossa, mas lá na minha terra, onde eu tô, ele era ribeirinho, tem muito murumuru. Eu quero lá mostrar para a Natura. E tinha uma ocorrência enorme de murumuru, e ele me apresentou, a gente foi passeando no meio do mato, assim, e ele mostrando, e eu perguntando para ele, mas como que você tira os cachos, tal, e ele contando de como eles passaram a olhar diferente para essa área, e passaram a valorizar o murumuru, e o murumuru passou para eles ser uma fonte de renda e também de conservação, e o nível de consciência, eu fiquei impressionado. E ele era um grande inovador. Isso me apaixona, assim, me deixa até emocionada, porque ele virou para mim e falou assim, olha, vem ver os secadores que eu estou fazendo, porque a secagem do murumuru é um grande desafio para eles, né? Se você tirar o murumuru da floresta e levar direto, por exemplo, uma fábrica, como a Natura tem o Ecopark, você perde boa parte, porque oxida, é muito óleo vegetal, e aquele óleo estraga, né? A linguagem popular, ele rancifica. E aí ele tem que desenvolver uma secagem no local de produção. Então ele estruturou secadores, a Natura foi lá, começou a montar da formação técnica, e ele começava a ter ideias de como melhorar aquele secador. Então, para mim, eu acho que isso que é incrível. Todas as pessoas, independente do nível educacional, têm conhecimentos incríveis. Então, essa transdisciplinaridade do conhecimento, né? De você trazer o conhecimento tradicional de quem está vivendo na floresta, com quem está pesquisando, fazendo ciência, é muito importante. Eu acho que quantos países do mundo têm a oportunidade de ter isso nas mãos? Pouquíssimos. Então, a gente não pode perder essa riqueza e deixar de valorizar o conhecimento dos povos tradicionais. Para mim, eu acho que essa é a grande... Ai, que lindo! Que bonitinho. Eu acho que essa é a grande... Raí, tudo bom? E acho que essa é a grande riqueza da Amazônia. E para mim foi, assim, um grande aprendizado, né? De viver no dia a dia da Amazônia, interagindo com essas pessoas e aprendendo com elas. Todo dia aprendendo uma coisa nova. Então, e essa troca é fundamental. Então, eu tenho muito carinho, tanto pelo murumuru, quanto pelo jambu, que foi as minhas duas grandes imersões no mundo amazônico, presenciais, físicos, em que eu vi, me senti assim, pequenininha, falei, nossa, eu não sei nada, quem sabe são essas pessoas que estão aqui, quem sabe viver essas pessoas que estão aqui. Bacana, eu acho que, além da gente compartilhar com quem está escutando a gente, também o fato da gente se conhecer foi bem importante, né, e pode ter certeza aí que terminou essa live aqui, vou mandar mensagem para cada um de vocês, porque eu acho que a gente tem que conversar, né? Eu acho que, inclusive, esse painel foi feito muito pensando nisso, né? O trabalho do Sebrae, conheço, né? Há muitos anos venho participando do Sebrae, e é isso, a gente conversar, eu tenho certeza que essa nossa conversa vai dar em alguma coisa interessante para o nosso objetivo, que é a bioeconomia, que é proteger a floresta, que é trazer renda, que é melhorar o país, né? Então, eu queria agradecer, realmente foi uma honra e um prazer, tá? Você que ainda não conhece, conheça Equilibre Amazônia. É assim mesmo no Instagram e no site, Equilibre com K, Amazônia, tá bom? Você conhecendo o nosso projeto, apoiando o nosso projeto, você vai ficar mais bonita e vai ajudar a floresta. Obrigado, gente, tudo de bom. Bom, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez ao convite do Sebrae para esse evento, poder dividir um pouco do aprendizado que a gente tem tido, mas que muito ainda temos a aprender, e que momento excelente da gente conhecer outros que estão estimulando também essa bioeconomia na Amazônia, que estão próximos a nós nos mesmos territórios. Eu acho que a grande força para essa economia brasileira desbravar para um novo mundo é a bioeconomia, e a Amazônia tem um papel fundamental. Eu acredito muito nessa força, acredito muito que a gente, em rede, com vários investidores, com várias empresas juntas, pode sim se unir e patrocinar. Eu gosto de comparar que quando a gente tinha o mundo até pouco tempo, a grande força foi a tecnologia industrial, né, os polos industriais.
mas quando a gente olha para o futuro, quando a gente olha o que está sendo combinado pela ONU, com várias organizações e nações, nós estamos falando de um novo mundo, né? Uma regeneração de biodiversidade necessária, as mudanças climáticas, regenerar a vida que nós estamos destruindo. Eu fico muito, assim, esperançosa. O ano que vem vai ser estabelecido para o mundo uma grande meta de regeneração de biodiversidade. E o Brasil está aqui com umas das áreas mais lindas para a gente fazer isso acontecer. O mundo está colocando um limite de 1,5 graus de aumento da temperatura da Terra. E a gente tem o bioma amazônico como um grande contribuidor para que isso aconteça. Então, acho que a gente está com tudo na mão, só falta realmente a gente ter a vontade de país de colocar a bioeconomia na fronteira. Quando eu vejo a Europa dizendo que 30% da economia dela, em 2030, virá de vetores de bioeconomia, nós não podemos ficar parados. Nós podemos aqui fazer parte desse jogo internacional e valorizando as pessoas. Eu acho que o mais importante para mim não é só o olhar econômico, mas é realmente o olhar da sociobiodiversidade. Então, esse convite, primeiro, as pessoas conhecerem a Amazônia, não se distanciarem dela. Não é porque você mora no sul, no sudeste do país, que ela está distante de você, ela está muito perto, não é? A gente viu ano passado o céu negro em São Paulo, ela está muito perto. Então, se aproxime, visite, conheça o seu território, participe dele e participe da compra de produtos que possam ajudar, e serviços e turismo e tudo que tiver envolvido para valorizar tanto essa economia que a gente quer promover na Amazônia brasileira. Obrigada.